O jogo do Mamaco tá fazendo o maior sucesso, mas eu tenho certeza que tá pensando assim, pô, com um jogo maravilhoso desse, vai ficar meio caro pra eu conseguir rodar, né? Será que o meu PC vai dar conta? Ou se eu for montar um PC pra rodar esse jogo, o que eu preciso? Eu preciso da maior placa de vídeo do mundo? Da mais poderosa? Claro, né? A resposta mais fácil seria, pega logo uma 4090 aí que resolve o seu problema. Mas isso aí seria uma solução muito simples. É por isso que a gente testou aqui com várias configurações, inclusive com placas de vídeo de entrada, pra gente mostrar o mínimo e o máximo que dá pra fazer no jogo. Inclusive a gente pegou aqui as configurações mínimas, os requisitos mínimos e os requisitos recomendados que levam essas plaquinhas aqui. E a gente adicionou, obviamente, mais algumas das mais populares e incluímos também aqui o processador. Será que esse processador fraquinho que eles estão recomendando aí vai dar conta de rodar o jogo? Pois é, a gente fez vários testes aqui e você vai acompanhar a performance do jogo, como é que ficou rodando no hardware mais baratinho que a gente juntou aqui e no hardware mais top. Mas diz que pra testar de verdade, você tem que jogar, né? Pois é, a gente vai sair um pouquinho do nosso padrão aqui, que é só ficar testando, e a gente vai jogar um pouquinho. Mas claro, eu fiz vários testes aqui, a gente tem comparativos com placas de vídeo de entrada, tem as placas de vídeo topo, e a gente colocou uma no meio do caminho. Então eu coloquei aqui RX 6600, 3060, 4060, 4070, 4090, e vou trazer pra vocês aqui como que vai ser a performance e melhor. E mais do que isso, a melhor configuração pra você rodar o jogo. Não vai colocando tudo no ultra, nem tudo no mínimo. Existe uma configuração específica onde você vai conseguir extrair a melhor qualidade e a melhor performance também, sem acabar com tudo, né? Então você não vai ficar nenhum dos extremos, você vai conseguir equilibrar bem. Bom, aqui a gente já tá com o jogo aberto e a primeira configuração que a gente colocou aqui foi o requisito mínimo, na verdade. Então tem os requisitos mínimos, os recomendados, né? E normalmente tem pro Ultra. Para esse jogo a gente só encontrou esses dois aqui. Esse jogo ele é obviamente bem pesado, utiliza Unreal Engine 5, um jogo que já prometia bastante, tinha um hype elevado, mas que superou todas as expectativas, né? Ele chegou a ser o segundo jogo mais jogado, talvez tenha até superado essa marca, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Então ele conseguiu superar todas as expectativas, né? E o legal é que assim, quando você olha os gameplays, quando você olha os trailers, você fala, cara, é impossível rodar esse jogo, é muito pesado. E eu vou ser bem sincero pra vocês, mesmo com uma 4090, foi bem difícil, como vocês vão ver. Então, mesmo uma 4090 não é capaz de rodar o jogo no máximo sem algum tipo de auxílio. Pesadão! Eu já adianto isso pra vocês. Mas o lado positivo é que mesmo com hardware mais modesto, você vai conseguir jogar e vai conseguir ter uma boa experiência no jogo. Tá duvidando? Bom, dá uma olhada aqui. Essa daqui é a configuração com os requisitos mínimos. Aqui tá com uma GTX 1060 e a gente tá com um Ryzen 5 2600. Na verdade, lá você vai encontrar, vai estar escrito 1600. E é estranho que nos requisitos lá, inclusive, ele recomenda uns processadores que supostamente seriam até um pouco mais fortes do lado da Intel do que do lado da AMD. Então, como requisitos mínimos tá o Ryzen 5 1600 ou um i5 8400. E como recomendado tá lá um Ryzen 5 5500 ou se não um i7 9700. Eu acredito que assim, tá um pouco exagerado ali, né? Obviamente, o 8400 eu acho aceitável, 6 cores, 6 threads, um processador razoável, mas pro recomendado, eu acho que assim, um 5500 ok, mas um 3600 já estaria tranquilo, porque a performance vai ficar muito próxima, um Ryzen 5 4500, ou se não, mesmo um i5 10400 já ia conseguir tocar de boa ali, você não precisa de um 9700, que são 8 cores, 8 threads. Mas enfim, essa é a configuração que aparece lá como recomendada, memória 16 GB de memória, armazenamento, muito armazenamento e você vai querer SSD, né? Então não tem nem o que discutir. Nessa primeira configuração, com os requisitos mínimos, ao invés de colocar o 1600, eu coloquei o 2600. A performance é bem próxima, na verdade é um Zen Plus, né? Foi meio que um refresh ali, não foi exatamente um salto gigantesco, e fica mais próximo da performance do 1600 AF. O 1600 AF ele é um processador bem mais comum do que o 1600, né? O 1600 AF vendeu muito e a diferença é que ele tem uma performance justamente próxima ali do 2600. Então eu escolhi esse processador e para memória eu escolhi 16 GB de memória Kingston Fury Super Frame, então memórias 3200, tá dentro do que a maioria utiliza, e 16 GB de memória pode parecer pouco para um jogo como esse, é um jogo bem pesado mesmo, tá? Tem muita gente falando, falta otimização, não falta, o jogo tá bem otimizado. Ele tem alguns problemas de performance e essa seria a questão da otimização, mas as pessoas estão confundindo com rodar mais leve, não vai rodar mais leve, mas ele vai rodar mais fluido e tem alguns probleminhas que eu vou mostrar para vocês. Então começando aqui com a configuração, tô mostrando as informações para vocês aqui na tela.
tela, então vocês conseguem ver ali o uso de GPU. Eu até coloquei de volta aqui os gráficos com o uso de CPU pra gente ver como tá os cores e threads e o FPS. Essa aqui é a primeira configuração que o jogo coloca automaticamente. E vou falar pra vocês, tá jogável. A gente ainda tá na primeira sessão, a gente é muita gente, né? Eu ainda estou na primeira sessão aqui da floresta, mas vocês conseguem ver que ele tem uma certa consistência, mesmo em batalha. Eu já apanhei bastante do outro cachorro lá, do lobo, né, que tem aqui no começo. Não consegue, né? Mas vocês veem que tá bem consistente aqui andando pela floresta. E o próprio benchmark, né, se você tá em dúvida, fala, nossa, mas será que vai rodar no meu PC? Usa o benchmark, que tem a ferramenta de benchmark do jogo, que é bem próximo do que você vai encontrar de performance final. Obviamente que em alguns momentos vai oscilar, você pode ter mais ou menos FPS, mas na média ela é bem precisa. E foi o que nós utilizamos aqui para fazer os benchmarks, mas eu vou mostrar para vocês a performance aqui rodando o jogo na prática. Eu vou dizer para vocês, a qualidade visual obviamente não tá das mais maravilhosas. Você consegue ver aqui, ó, quando a gente roda a câmera, que tem bastante artefato, é porque tá pegando pesado aqui na parte do upscaling. E assim, vai se acostumando, esse jogo ele precisa de upscaling, seja FSR, seja DLSS, seja ZSS, seja o upscaling do próprio jogo, você vai precisar. E detalhe, a gente não tá rodando com Ray Tracing, eu vou mostrar pra vocês as configurações, como é que tá rodando o jogo aqui. E a gente não tá rodando, a gente tá rodando com TSR, tá? Que é um super sampling do próprio jogo. O Frame Generation também do próprio jogo tá ligado aqui. E lembrando que a gente tá numa GTX 1060, então ela não tem Frame Generation. Ray Tracing aqui não tem nem condições, né? Não tem capacidade pra rodar, então nem aparece. E tá com tudo no médio. Perfeito, no médio tá ok. Se a gente tirar o TSR aqui, ó, colocar o TSR, tirar o Frame Generation, na verdade, o TSR, a super resolução ou o upscaling aqui você controla por essa barra. É meio ruim isso aqui, pra falar a verdade. Podia estar lá qualidade, ultra qualidade. 50% ele tá rodando no modo performance, o que significa que, então, na verdade, a resolução tá abaixo de 50% da nativa, ou 50% da nativa. Enfim, isso aqui é bem confuso, na verdade, essa barra, porque o upscaling ele funciona de forma diferente para as fabricantes. Mas enfim, se você colocar em 25%, ele estaria um quarto da resolução, aqui ele estaria metade da resolução, né? Que ele só consegue até 33% da escala. Se você pegar um DLSS, ele vai até 25, FSR até 25. Então ele tá botando por padrão aqui 50. Então quer dizer que dá para extrair mais, mas ó, dá uma olhada se eu fizer isso aqui, ó. Coloquei, tirei o Frame Generation, coloquei no máximo. Eu não sei se vocês vão conseguir notar aí, mas tá bem feio, né? Tá injogável? Não. 45 FPS e tal, não tá injogável. Você consegue, mesmo em batalhas e tal. Mas o Frame Generation, inclusive é bom explicar, não? O Frame Generation, ele não é como o upscaling, que ele dá reais frames para você. O Frame Generation, ele vai incluir alguns frames que são criados com informações através de frames anteriores e frames que estão sendo construídos, frames futuros, e aí ele coloca para dar mais fluidez. Então você imagina uma fila de quadros e aí o Frame Generation, ele pega a informação desses quadros e cria um no meio para que fique mais fluido, para que o frame time não fique oscilando, ou porque você tem uma experiência mais parecida com, por exemplo, os 60 FPS que estava rolando. Mas vocês viram que não faz muito milagre, mesmo baixando bastante aqui, né, o upscaling, é isso que você vai conseguir. Dá pra jogar, não é o fim do mundo, não é, sabe, o pior jogo, o jogo mais feio do mundo. É um jogo que, mesmo no mínimo, ainda fica mais bonito do que muitos jogos mais antigos no Ultra. Mas a gente tem as opções aqui. Então a gente consegue colocar, por exemplo, FSR. A gente consegue usar o FSR e usar o Frame Generation aqui, né, fazer esse combo, deixar aqui em 50, que tava antes, e vamos ver se tá melhor que o TSR e se a performance fica melhor também. Olha lá, ó. Na casa dos 60, mais ou menos, fez mais ou menos o mesmo papel que tinha lá do upscaling. Eu não tô fazendo uma avaliação de qualidade aqui, pra falar a verdade pra vocês, mas eu achei que ficou pior com FSR com as mesmas configurações, tá? Então o TSR tá fazendo um papel um pouquinho melhor, pelo menos no meu ponto de vista aqui, né? Então isso aqui realmente é uma avaliação mais visual. Inclusive o Hardware Unboxed fez uma lá, eu recomendo que vocês deem uma assistida, ficou muito bom. E a gente vai começar a aplicar, por exemplo, agora as configurações recomendadas por eles. Porque assim, galera, se você tem um hardware muito poderoso, você vai querer colocar tudo no talo. Ou pelo menos você acha que tem um hardware muito poderoso e você acha que precisa colocar tudo no máximo. Mas esse nem sempre é o caso. Você não precisa ficar colocando sempre no máximo as coisas para você extrair a melhor qualidade do jogo e ter o melhor equilíbrio. O Hardware Unboxed, ele fez ali uma avaliação, né, de cada configuração que você vai alterando aqui, né, de cada detalhe gráfico. E eles chegaram nessa tabela que eles mostram para vocês, olha, isso aqui é o recomendado para performance, esse aqui é o recomendado para mais qualidade e esse aqui é o recomendado para qualidade e performance com Ray Tracing. Ray Tracing, como vocês vão ver um pouquinho mais para frente, é um pouco mais complicado do que só sair ligando por aí porque a tua placa tem suporte. Não importa se você tem uma RTX ou uma RX e ela tenha suporte a Ray Tracing, como vocês vão ver muito em breve, tá? A gente vai utilizar aqui a configuração performance, obviamente, porque a GTX 1060 ela precisa de toda a ajuda do mundo. Em relação ao processador, vocês estão vendo que a gente não encontra muita dificuldade, tá tendo um bom uso, uma boa distribuição dos núcleos e threads aqui, mas não tem uma grande exigência. Onde você vai sentir que pesa bastante o processador é na hora de compilar os shaders, que você consegue fazer no começo. Ah, bom! E mesmo para carregar, você vê que demora bastante para carregar justamente por isso, porque ele tá precisando do CPU. Então a questão da necessidade do CPU vai ser mais por conta
desses momentos. Não quer dizer que qualquer CPU vai rodar, mas qualquer CPU minimamente decente já roda. Então eu nem sinto necessidade, por exemplo, de fazer um upgrade do 2600 pro 5500, por exemplo, que eu tô com ele aqui para fazer upgrade, mas eu acho que talvez nem precise pra gente testar outra configuração com a 2060. Vamos colocar aqui as configurações recomendadas pelo Hardware Unboxed no modo Performance para ver se a gente consegue uma boa performance com a 1060. Vamos ver se eu consigo incendiar a GTX 1060, já tá na hora dela falecer também. Apliquei aqui as configurações, coloquei com FSR, mesma qualidade do FSR e com Frame Generation, né? E olha, a qualidade melhorou bastante em relação ao médio. Faz sentido, a gente colocou muita coisa aqui no cinemático, né? Dá pra ver, ó. Só que o que acontece? Se a gente tá conseguindo por volta de 50 FPS com o Frame Generation, significa que a gente tá com um FPS bem mais baixo. E como que a gente descobre isso? Desligando o Frame Generation, né? Então vem aqui, ó, Frame Generation Off. Vamos ver o que acontece? 30. Então a gente consegue ganhar ali uns 10, 15 FPS talvez, no melhor dos casos, mas é bem sofrido. Se você quiser jogar com 30 FPS, eu não diria que é impossível, né? Inclusive, ó, peguei aqui um controle emprestado do nosso amigo Lucas, um excelente controle, inclusive, esse aqui é um 8-bit do, esse daqui é o Ultimate, bem legal. Inclusive, dá uma conferida, eu vou soltar um vídeo provavelmente em algum lugar, deixa aí nos comentários se vocês quiserem saber mais sobre isso. Mas eu peguei pra testar aqui emprestado justamente por isso, ó, que eu quero saber no controle como é que fica, porque esse é um jogo que funciona muito bem no controle. Inclusive, eles fazem a sugestão assim que você inicia o jogo, tipo, se quiser usar um controle aí, a gente suporta todos os tipos de controle. Então, ó, eu não vou ali apanhar do bicho porque eu vou morrer, né? Então, vamos correr por aqui. Mas assim, no controle, a resposta ela é ok. Ela é ok. Fica muito feio o jogo, porque você tirar o Frame Generation, dentre outras coisas, você vê que você percebe ainda mais artefato, o que vai contra a lógica, né? Porque o Frame Generation em si, ele gera um pouco de artefato. Um pouco é modéstia, né? Ele gera bastante artefato, textura tá bem bonito, o ambiente tá bem legal, o personagem perde bastante, ó. Você consegue ver quando você rotaciona por conta do upscaling, afinal ele tá sendo uma resolução muito mais baixa, né? E a gente pode tentar aqui, ó, ligando o Frame Generation, aplicar. Ele gera meio que um Motion Blur, inclusive o Hardware Unboxed ele colocou como opção para você ou o Motion Blur ou você utilizar ali o Frame Generation como ficar melhor para você. Ele dá mais fluidez, né? Esconde um pouco esse serrilhado, né? Isso é muito pesado por conta da Unreal Engine mesmo. Isso é característico, né? Você pega jogos mais antigos com a Unreal Engine 4, 3, você vai perceber. Mas assim, o jogo ficou mais bonito, nitidamente mais bonito. E aí vai da sua escolha. Você quer jogar com 60 FPS e ficar um pouquinho mais feio, ou você quer ficar bem mais bonito o jogo, mas rodar ali na casa dos 50 com Frame Generation, né? Ou na casa dos 30 FPS, que dá uma fluidez ali de uns 50 FPS, 60 FPS, às vezes, com vento a favor, morro abaixo, empurrando, né? Não é injogável, eu vou dizer que eu fiquei surpreso, eu achei que ia ser muito pior, mas na hora que colocaram uma GTX 1060, eu testei na 4090, eu falei, não, tão de sacanagem, não vai rodar esse troço aqui. Mas rodou, e rodou razoavelmente bem. Você pode fazer mais alguns sacrifícios, inclusive eu recomendo, a gente vai deixar o link na descrição aí, pra vocês verem o vídeo do Hardware Unboxed. Não entendo inglês, bota a legenda ali, mas ele mostra, né, o que cada configuração pesa no jogo. Então, tipo, eu coloquei sombra, coloquei reflexo, quantos FPS eu perco, quantos %, e você pode até tentar uma configuração que eu não diria que fica mais bonita, mas que de repente tem mais performance no seu PC. Eu acho que pro PC que tá aqui tá muito bom. Eu fiquei bem surpreso, eu não achei que ia rodar desse jeito, eu acho que tá muito bom. Uma GTX 1060, né? E a outra placa recomendada é uma RX 580, na verdade pra entrada, pro mínimo, né? Se você quer o requisito recomendado, né, os requisitos do sistema recomendado, é uma 2060 ou uma 5700 XT. A gente vai testar aqui com a 2060, porque eu quero ver também se a primeira placa de vídeo com Ray Tracing consegue dar conta de rodar esse jogo, mas aqui ainda é possível, existe um pouquinho de margem ainda, não tem muita margem para você conseguir muito mais FPS, né? Dá para você forçar um pouco no upscaling, coisa que eu acho que já não compensa. Você vai forçar muito no upscaling, ó, ele vai chegar perto dos 60 FPS, mas não vai. Inclusive aqui, ó, você vê que o CPU já começa a dar uma cansada, hein? Sem o upscaling, o CPU começa a dar uma cansada. Então eu acho que sim, vai ser o caso da gente testar 2060 e se a gente sentir que o processador dá uma cansada, a gente vai trocar o processador também para ver se ele consegue influenciar. Mas você vê que colocando o upscaling no talo, né, o FSR no talo, ou seja, baixando muito a resolução para qual ele está usando como base, o processador já começa a aparecer, nós temos 92, 93, não quer dizer necessariamente que é só um gargalo do CPU, mas a gente já consegue ver que talvez tivesse uma margenzinha. Então isso é importante, também não adianta você colocar tudo no mínimo achando que vai conseguir mais FPS. Eu recomendo que você use o MSI Afterburner de forma homeopática, né, não vai usar, tem que ficar vendo FPS, não, isso aí, ó, vai deixar você dodói da cabeça. Vê, falar, ajustei, é isso, é o melhor que dá, estou satisfeito, desinstala, não usa mais e acabou, não fica monitorando o jogo. Vamos colocar agora o 5500
500 para ver e a 2060. Mas antes disso, vamos dar uma olhada em alguns resultados dos outros testes que a gente fez. Enquanto isso, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque a gente vai ter mais comparativos. Se vocês quiserem também, deixa nos comentários. Vamos ver como é que ficou a performance com as placas de vídeo que nós testamos aqui. Bom, e para os testes aqui a gente utilizou a nossa bancada padrão mesmo, com Ryzen 9 7950X, para não ter gargalo de CPU, né? Então pra gente ver qual que vai ser a performance da placa, se você tiver o melhor CPU possível, né? A gente testou aqui a RX 6600, RTX 3060 de 12GB, RTX 4060, 4060 Ti de 8GB e RTX 4070. Bom, nesses testes iniciais em Full HD. A gente entende que isso aí é onde a maioria das pessoas vai estar jogando mesmo, mas também tem teste em Quad HD, tem teste em 4K, então fica por aí. A RX 6600 aqui, nessa configuração, né, aqui a gente usou como o preset do Hardware Unboxed do modo Performance, esse aí que a gente mostrou pra vocês, com FSR e DLSS no modo Performance, tá? Então a gente fez um ajustezinho ali pra ver, tipo assim, se a gente quiser extrair o máximo de performance, como é que dá? Isso com upscaling. Vocês viram ali que não vai ficar maravilhoso, vocês vão ver inclusive que não vai ficar maravilhoso, mas se você precisar de performance, quiser priorizar, como é que você consegue? Bom, aqui a gente teve 75 de média na 6600 e 63 de mínima, a 3060 teve média de 81 e mínima de 68, a 4060 teve média de 91 e mínima de 77, a 4060 Ti fez média de 119 e mínima de 99 e a 4070 média de 140 e mínima de 117. Então é curioso, né? Porque a gente vê aqui, por exemplo, uma diferença de 8%, né, da 3060 para 6600. É óbvio que a qualidade final também não é exatamente a mesma, né? O FSR não consegue entregar a mesma coisa que um DLSS, principalmente em Full HD, isso fica evidente, mas a diferença não é tão grande. Usando como base aqui, né, a 6600, então você teria 21% mais performance aí em média na 4060, 60% mais ou menos em média ali a mais na 4060 Ti e quase o dobro da performance com a 4070, 87%. Não é exatamente o dobro. Mas só para vocês terem uma ideia que, tipo assim, o jogo ele é pesado, mas é possível rodar com uma boa performance, abrindo mão de algumas coisas. Aqui no caso, sacrificando muito. Se você quiser um pouquinho mais de qualidade, aí você começa a subir a escala do upscaling, né? Então, eu não quero que ele vá no performance, na menor resolução base possível. Eu quero que ele pegue uma resolução um pouco mais alta como base e o resultado é que a qualidade final da imagem é um pouco melhor. A 6600 aqui no balanceado, né, no FSR balanceado ou no equivalente ali, isso também é bom a gente observar porque eles não são equivalentes, as qualidades não são equivalentes. É complexo, mas enfim, tem um vídeo aqui explicando isso aqui no canal, inclusive eu recomendo que vocês dêem uma olhada do FSR versus da LSS, principalmente o Frame Generation, mas a AMD e a NVIDIA usam nomes diferentes para diferentes escalas. A gente está usando só a escala de resolução, então é o nome que eles dão lá, basicamente é isso. Bom, enfim, aqui a 6600 fez média de 69, mínima de 58, a 3060 fez média de 75, mínima de 63, a 4060 média de 86 e mínima de 73, a 4060 Ti média de 111 e mínima de 93 e a 4070 média de 133 e mínima de 112. Óbvio que a 4070 consegue rodar bem, mas ela é uma placa bem exagerada para Full HD. 4060 Ti eu acho que é uma placa, sei lá, mais absurda que você deveria colocar para Full HD, não tô dizendo que é a melhor placa do mundo, mas não faz muito sentido você gastar muito além disso, né? Teria uma 6750 XT também que daria para incluir, mas a gente colocou aqui as mais populares. 4060, 86 de média e 73 de mínima, 3060 ainda conseguiu se manter ali acima de 675 de média e 63 de mínima. E a 6600 que teve uma performance boa, né? Uma placa relativamente barata, né? Se a gente comparar com as outras, eu diria que é um dos melhores custo-benefício, junto com a 3060, e as duas entregam uma performance bem aceitável no balanceado. Mas claro que se você vai jogar em Full HD, eu gostaria pelo menos de poder jogar pelo menos no modo qualidade do FSR, né? Porque ainda tem um outro modo que eu vou explicar para vocês. Colocando no modo qualidade, ou seja, você usando a menor escala possível de resolução ali, né, abaixo do Full HD, a gente teria a 6600 com média de 64 e mínima de 53, a 3060 com média de 70 e mínima de 59, 4060 com média de 79 e mínima de 68 e a 4060 Ti com média de 103 e mínima de 86. A 4070 estoura FPS ali na casa dos 125 FPS, mínima de 104, então seria mais do que, né, é que faz sentido, é uma placa absurda para Full HD. Mas você vê que a 4060 de 6600 a 4060, mesmo no DLSS no modo qualidade, a gente consegue. É claro, a gente não tá usando Ray Tracing, não tá usando cinemático, nem nada, a gente tá usando uma configuração que você vai ter uma qualidade visual boa final e você vai ter uma boa performance. E sim, dá para usar o DLSS e o FSR no modo qualidade para Full HD. Vocês viram aqui que no modo performance fica triste demais, né? Mas no modo qualidade dá para você usar de boa, né? Inclusive o jogo ele meio já foi projetado pensando nisso. Eles sabem que é bem pesado pro hardware atual, então já foi meio que com isso
isso em mente. Então, assim, muito boa performance, considerando que a gente tá sem o Frame Generation, ou seja, você consegue ainda adicionar mais fluidez nisso. Você vai ver mais FPS na sua tela, mas você vai adicionar mais fluidez. Então tá muito bom, sem estar rodando no modo cinemático. O modo cinemático é muito bonito mesmo, mas você consegue uma qualidade muito próxima com essa configuração aqui, que foi a que a gente testou. Inclusive, a gente já fez isso em vários outros jogos, né? O Red Dead Redemption, que não tem preset, a gente também usa o do Hardware Unboxed até hoje. E vários outros jogos que a gente viu que, olha, realmente a qualidade final fica melhor, a gente tem mais performance. E isso só prova que você não precisa colocar tudo no Ultra para ter o melhor resultado. O que me surpreendeu foi que todas as placas conseguiram uma boa performance, mesmo no DLSS e FSR qualidade, que é o que eu recomendo para vocês usarem no Full HD. Essa aqui seria a minha recomendação, mas tem placas aqui capazes de rodar com Ray Tracing. E aí, assim, será que roda com Ray Tracing? Compensa você ligar o Ray Tracing? Bom, vendo o vídeo do Hardware Unboxed, vocês vão descobrir que compensa. Esse jogo realmente tira muito proveito do Ray Tracing, mas aí tem que ver se você está disposto a fazer o sacrifício em performance. Como é que será que roda nos requisitos recomendados? Porque segundo eles, o recomendado é uma 2060 e uns 5500. Será que já vai dar conta de rodar? Porque depois a gente vai voltar para os números com Ray Tracing ainda, né? Instalei aqui a RTX 2060, ainda continua com Ryzen 5 2600, mas será que a placa de vídeo recomendada por eles vai conseguir rodar? Eu já instalei, já liguei o jogo. E assim, de novo, estou surpreso. Eu estou usando aqui as configurações do Hardware Unboxed, então de novo é o Hardware Unboxed Performance, né? O preset deles para performance. Nem vou tentar o qualidade, porque também já quer demais. Boas notícias. Aqui no preset qualidade, rodou de boa, né? Então, ó, vocês estão vendo aqui no mesmo local, 55, 60 FPS. E a qualidade visual tá bem legal mesmo. Mesmo no modo performance, a qualidade visual desse jogo já fica muito boa. Como eu disse, se com tudo no médio já estava aceitável, aqui fica ainda melhor. E o legal é assim, eu tô utilizando aqui um monitor de 24 polegadas, eu tô usando aqui o Super Frame Vision de 24 polegadas, ele tem 180 Hz, tem Adaptive Sync e IPS. E de novo, é o que eu sempre falo, né? IPS é muito legal, fidelidade de cores e tal, mas o contraste eu sinto que dá uma faltada aqui, né? Por exemplo, ele é mais apagadinho. Mas tá bem legal a performance, tô rodando por aqui, batendo perto dos 60. E aí, assim, a gente tá usando, obviamente, o DLSS. Eu falei pra vocês que o DLSS aqui, ele é praticamente obrigatório, aliás, qualquer upscaling. Então, ó, mostrar pra vocês as configurações. O DLSS, ele tá em 65%, 66%, que seria no modo qualidade. Ele aparece ali pra você, ó, modo qualidade do lado. Não tem o Frame Generation, obviamente, essa é uma diferença da série RTX 40. Então, se você quiser usar o Frame Generation da NVIDIA, você vai ter que ter uma série 40. Ou senão você pode optar pelo TSR, que tem um Frame Generation, né? Ou você pode usar o FSR e aí usar um Frame Generation deles aqui, né? Eu não gostei do TSR tanto quanto eu gostei e do FSR menos. O FSR eu acho que dá mais serrilhado ainda, né? Tipo, ele dá mais artefatos, eu consigo ver mais artefatos ainda do que com o TSR. Mas isso aí, realmente, a parte visual, ela vai ser de cada um, né? Você fala, eu prefiro fazer esse sacrifício. Eu tô mais mostrando pra vocês a performance, não tô fazendo uma avaliação de qualidade visual, né? Porque ela acaba sendo bem relativa, mas a gente consegue ver, por exemplo, em movimento, obviamente você vê mais, você consegue ver em volta, né? Das folhagens e tal, do próprio personagem, que dá uma prejudicada legal. Então, talvez a melhor alternativa seja mesmo colocar aqui, né, um DLSS sem o Frame Generation, óbvio, né? E aí, se você quiser, você forçar um pouquinho aqui no modo balanceado. Não é o ideal, mas também não é o fim do mundo, é bem melhor do que o modo performance em Full HD, né? No balanceado você consegue, né, ter um visual um pouquinho melhor. A GPU ainda continua sendo meio que o limitador ali e a performance, na verdade, mudou muita coisa. Ela fica mais próxima de 60. Deu uma invertida aqui do outro. Esqueci de mudar a posição do uso da GPU ali, foi mal. Mas vocês estão vendo, né? Tipo assim, não fica muito diferente não, mesmo colocando no balanceado. A gente já tava ali no modo qualidade, acho que vale mais a pena ficar no modo qualidade. Talvez ele segure um pouco as mínimas, dê uma melhoradinha nas mínimas. Mas de novo, também a gente aqui tá já brigando por umas melhoras que, assim, com 57%, cara, aliás, com 57%, com 60 FPS, 57, 55, dá de boa. Eu vou ali apanhar do monstro, coisa que eu não fiz ainda, né? Mas eu acho que essa daqui já é a qualidade suficiente para você conseguir entrar numa batalha legal aqui e conseguir morrer sem botar a culpa 100% na performance. E de novo, sem Frame Generation, sem nada. Ó, vamos aqui. Hello. Caralho. Mano, o jogo não perdoa não, tá? Vou morrer. Tomar uma birits aqui. Uhul.
Sai, bicho! Sai! Ih, ele tá chorando. Ai, volta, volta, volta! Bate nele! Ai! Sai! Eu dei um heavy e tomei-lhe um heavy. Enfim, você viu que na batalha dá uma sofrida, né? Caiu ali pros seus 30 FPS de mínima. Então tudo que você tiver de margem é melhor, né? Você quer mais performance? Dá pra colocar no modo performance, assim, sabe? Mas eu não sei se é exatamente a experiência que eu recomendo. Mas, de novo, você pode fazer ajustes, você pode conseguir uma configuração melhor. Eu vou fazer isso porque a gente vai partir pro Ray Tracing, né? A gente vai tentar alguma coisa com Ray Tracing. E aí vai precisar, né? Então vamos colocar lá DLSS, vamos colocar em tudo que dá aqui. Não, aqui tá no Ultra Performance, aí também já é muito desespero, né? Balanceado Performance, tá? Vamos ver como é que fica no modo Performance. Começa a desconfiar que a gente já chega num limitadorzinho de... Ai, putz! Já tomei já de saída. Começa a pensar que a gente pode ter uma limitação de CPU já, apesar de não parecer, né? Falar, a GPU tá no uso ali e tal. Mas por desencargo de consciência, dá pra gente colocar ali, né? Um 5500 pra ver. Eu esqueci que eu morri, né? Aí agora todos os bichos se evolveram. Não, eu não sou muito bom nisso aqui. Eu tô tentando jogar o jogo, tá? Sério, na vida real, que é bem raro pra esse tipo de jogo, mas não, eu definitivamente não sou muito bom. Tanto que esse aqui é onde eu tô no jogo, o jogo foi lançado faz poucos dias, então E eu tô acostumado a dar o esquivo com A. E aqui tá no B, por padrão. Eu acho que eu vou acabar mudando essa... Ai, eu vou morrer. Definitivamente eu vou morrer. Sai, demônio! Olha o tamanho desse demônio, né? Uhul. Apareceu mais um cagueta aqui. Sai daí, eu tô batendo um bicho aqui, me deixa. Ai, meu Deus. Birita, birita. Ai, ai. Ai, ai. Ele não consegue tomar birita e correr? Corre. Ai, eu ia dar um heavy. Ai, tomei ele. Sai, demônio! Cachorro! Bom, vocês viram, no combate ali a gente tem umas quedas de FPS, então tudo que você tiver, né, acaba ajudando. Infelizmente não tem aqui o Frame Generation pra ajudar. Mas assim, já estamos no modo Performance. O que a gente pode fazer é ligar o Ray Tracing. O Ray Tracing, no mínimo, ele realmente tem um impacto mínimo em qualidade, mas ele tem um impacto muito grande em performance. Então o que eu vou recomendar aqui é realmente a gente ligar o Ray Tracing, se você quiser ter uma experiência de Ray Tracing, ver como é que fica, mas colocar ele como o Hardware Unboxed colocou, Full Ray Tracing aqui no médio. E é isso. E a gente vai reiniciar o jogo para poder aplicar. Bom, coloquei aqui com o Ray Tracing, né? Reiniciei o jogo e as configurações estão desse jeito, mesmo esquema, só que agora com o Ray Tracing o DLSS está no modo Performance. Já não é o ideal. Tem o Ultra Performance, que é o modo desespero, né? Mas esse aí a gente não vai ativar por enquanto. 30 FPS, assim, experiência console é o que a gente pode dizer, né? Jogando no controle tá ok. Realmente adiciona, né, o Ray Tracing, a gente não tá com o Ray Tracing no mínimo aqui. Você vê a parte de iluminação, tudo mais, você consegue notar uma diferença, mas o hit de performance é grande. E o stuttering aqui, ele é absurdo. Inclusive, a gente notou aqui, não só nesse teste, né, mas em outros, os artefatos. Então, assim, você, não só com esse modo, né, na verdade, todos os modos que a gente testou aqui, você tem um pouco de artefato, principalmente em vegetação, você consegue notar bastante, mas especialmente no médio aqui, né, a gente percebe que tem uns artefatos. Em alguns momentos irrita bastante, né, então, enfim, espero que resolvam isso aí em patches futuros, né, não é uma coisa que me parece normal. Alguns efeitos também parecem meio quebrados no Ray Tracing aqui, né, então isso é uma coisa que eles devem trabalhar, mas a parte de iluminação tá bem legal. São algumas coisas bobas, mas que perdem imersão. Você viu que de vez em quando dá uns stuttering desse absurdo. E aqui, em tese, você deveria ter uma experiência Ray Tracing minimamente aceitável. O problema é que também a gente já tá no limite da VRAM, né? A VRAM já tá quase batendo 6 GB ali, então o Ray Tracing é meio pesado pra isso. Dá pra você conseguir extrair um pouquinho mais aqui, indo no modo desespero, que é botar tudo no que dá. E aí, só pra você ter uma experiência Ray Tracing, mas é claro, né? Não vai ser maravilhosa, até porque você cai bastante e o uso de VRAM ainda continua alto, né? Você vê que as quedas ali, o stuttering, dá pra gente ver ali no frame time, né? O uso de CPU é alto, né? Então, realmente é bem pesado. E aí já atrapalha o gameplay. Então, eu diria que não é possível, né, rodar com Ray Tracing. Quer dizer, é possível, mas não é recomendável rodar com Ray Tracing. O último teste que a gente dá pra fazer é colocar, obviamente, o CPU recomendado. E aí, seria isso o gargalo de CPU? Tá evidente que não. Falta GPU, falta VRAM. Se fosse uma 2060 Super, eu imagino que teria uma
fluidez um pouco maior, teria uma estabilidade melhor também. Você tá vendo ali, ó, chegando perto, não precisa estar no 6 GB, chegando perto do 6 GB, já tá muito perto, 5.7, você já começa a perder muita estabilidade, mesmo baixando bastante a resolução. E aqui claramente não é questão de CPU, e eu não tô falando nem por questão de uso, né? Você vê que o uso da GPU ele se mantém alto, mas tá claro ali, né? O gargalo é VRAM. Então eu diria que chegou o fim da 2060, né? Agora é quando não dá mais pra 2060 tocar. Mas vamos tentar aqui colocar o CPU, vamos colocar o Ryzen 5 5500 aqui e ver se ajuda alguma coisa. Spoiler, não ajuda, mas aí vocês vão ver a performance e aí eu vou colocar de novo nas configurações que eu recomendaria para você rodar. Mas a boa notícia é que dá para rodar bem com uma 2060, vocês viram ali que rodando no modo performance, mesmo sem o frame generation, dá para rodar de boa. Eu não sei se eu recomendo para vocês o TSR aqui, um híbrido ali com frame generation, né, para utilizar com FSR que seja, porque eu acho que gerou um pouco mais de artefato do que eu gostaria, eu não sei se vale a pena essa troca pela fluidez. Mas é isso, é possível, então as configurações recomendadas e os requisitos do sistema mínimos e recomendados deles funcionaram bem. Mas claro, a gente também testou aqui com o Ray Tracing outras placas que são mais capazes, pelo menos supostamente mais capazes, para ver como é que iria rodar. Então a gente fez algumas combinações aqui. Dá uma olhada como é que foi a performance, por exemplo, da 3060. Então começando pela 3060 aqui, a gente pegou o Hardware Unboxed Performance, né, o preset ali, e com o Ray Tracing no mínimo. Eu falei para vocês que não é realmente o que dá a melhor qualidade final e tal, mas só para vocês terem uma noção começando do básico. A 3060 aqui com DLSS no modo qualidade fez 39 de média e 33 de mínimo, lembrando que não tem ali o frame generation da NVIDIA mesmo, né? Com o DLSS no modo balanceado fez 45 de média e 38 de mínima, e com o DLSS no modo performance 52 de média e 44 de mínima. Lembrando que é a 3060 de 12 GB. Então vocês viram que mesmo colocando tudo no mínimo, do mínimo, do mínimo, mesmo Ray Tracing no mínimo, até a 3060 sofre para conseguir entregar uma performance. Então não é exatamente culpa da 2060 fazer ele menos de 30 FPS. Até para uma 3060 de 12 GB fica difícil conseguir extrair essa performance com o Ray Tracing, mesmo com o Ray Tracing no mínimo, que de novo nem é o recomendado. A boa notícia é que se você quiser forçar muito a amizade, você consegue colocar um DLSS no modo performance, vai reter no médio e de repente ter ali na casa dos 30 FPS, e aí você não tem a limitação da VRAM. Partindo aqui para uma RTX 4060, que seria uma placa já da nova geração, essa tem a vantagem de já ter o frame generation, pelo menos o frame generation da NVIDIA, né? A gente tem aqui com o modo qualidade, que seria o ideal, o melhor dos mundos, a gente consegue uma média de 48 e mínima de 40. E se você comparar aqui com a 3060 no modo qualidade, não é muita diferença. Quer dizer, são 9 FPS, é bastante coisa, mas a gente ainda continua abaixo dos 60, pelo menos você chega mais perto dos 50. 48 de média, 40 de mínima. Ligando o Frame Generation, a gente consegue uma média de 78 e mínima de 67. Lembrando que não é exatamente os FPS que você vai conseguir, porque 48 FPS são os frames que correspondem aos comandos que você está gerando. O restante é meio que para dar aquela fluidez, e funciona bem. Eu vou dizer para vocês, funciona muito bem. A gente testou aqui, a gente jogou, e principalmente usando aqui, ó, vai muito bem. Partindo agora, você pode forçar um pouco pro DLSS balanceado, se você não se incomodar de perder essa qualidade aí, e aí você vai para 54 de média e 46 de mínima. E aí ligando o Frame Generation vai para 89 de média e 76 de mínima. Se você ligar no modo Performance, que é o máximo do máximo do máximo, mesmo forçando, ainda tem o Ultra Performance, mas é o máximo que a gente testou aqui, 99 de média e 85 de mínima, com o Frame Generation. Sem o Frame Generation, você estaria dentro do ideal, que seria 62 de média e 51 de mínima. Claramente é um jogo que bota as placas da atual geração pra mamar, não tem o que fazer. Mesmo uma 4060 não tem condições. Você fala assim, ah, mas roda 60, sim, mas no DLSS no modo Performance em Full HD. Isso que a gente tá falando é uma configuração otimizada. Claro, você consegue diminuir a qualidade de outros elementos que pesam bastante para pôr o Ray Tracing, mas vale a pena? Bom, esse é um julgamento que é você que tem que fazer, não sou eu que tenho que fazer, mas de novo, tem o guia lá para te ajudar a entender qual que é o impacto. Aqui já é meio que a melhor combinação para você não perder muito em qualidade e ganhar pouco em performance. A 4060 Ti de 8 GB, ela compartilha as mesmas características aí da 4060 em relação à memória, da quantidade pelo menos no caso, o que pode dar uma limitada. Mas não é o caso para essas configurações, porque outra coisa vem antes, né? Aqui no DLSS no modo qualidade, a gente conseguiu finalmente o que eu considero o mínimo do ideal para você rodar com Ray Tracing. E aqui a gente tá rodando com Ray Tracing no médio, né? Então perceba que na 3060 a gente começou com Ray Tracing no mínimo. Depois a gente foi pro médio já na 4060. Aliás, injusto, né? Falar, ah, só 8 FPS. Mas é com Ray Tracing no médio, é muito mais pesado. Então, nesse jogo, a 4060 realmente deu uma diferença bem grande em relação à 3060, né? Porque, de novo, a gente tá falando de uma qualidade diferente de Ray Tracing. Então, vamos lá. 4060 Ti no médio, mesma qualidade de Ray Tracing da 4060, que é o que o Hardware Unboxed recomenda ali, inclusive. Com o DLSS no modo qualidade, fez 66 de média e 55 de mínima. Pra mim, tá uma performance muito boa pra esse jogo, até porque você pode adicionar o Frame Generation e a partir de 60 FPS, você já consegue ter uma experiência muito boa, principalmente com o Frame Generation, vai pra 105,92. A fluidez aumenta.
Se você colocar no DLSS balanceado, a 4060 Ti faz média de 72 e mínima de 60, então melhor ainda, você tem mínimas melhores que são aquelas quedas, né? Então quando você estiver em batalha, em alguma situação, você vai ter uma margem um pouco melhor. E aí com Frame Generation 116, 101. Com DLSS no modo Performance, que daí eu já, de novo, com uma 4060 Ti é meio sofrido isso, 80 de média e 65 de mínima. Se você ligar o Frame Generation, vai para 128 de média, 112 de mínima. Achei boa a performance, eu não esperava menos da 4060 Ti, porque inclusive nós montamos uma build agora recomendando ela com uma placa tipo a mais absurda que eu diria para você comprar. Ela e a 6750 XT eu acho que é o máximo que dá para falar, compra pra montar um PC para Full HD agora, porque daqui a pouco a gente tem nova geração de placas e aí, enfim, perde um pouco do sentido. 4070, também testamos uma 4070 em Full HD, né? Então tipo assim, mas se eu quiser muita performance e não quiser colocar uma 4090, que é um exagero, 4070 seria o próximo passo, né? Pelo menos no lineup da Nvidia. A 4070 com DLSS no modo qualidade, com o do Hardware Unboxing no modo qualidade, perceba, não é a mesma do Performance. Todas as placas a gente vem testando com Performance. A 4070 a gente resolveu testar no preset para qualidade e com Ray Tracing no médio, que é o mesmo preset do qualidade Ray Tracing ali. 74 de média, 60 de mínimo, com DLSS no modo qualidade. Esse aqui para mim seria o cenário ideal. Tipo assim, você conseguir rodar com qualidade, com Ray Tracing e com Upscaling e ter uma boa performance acima dos 60, inclusive as mínimas no 60. Então esse aqui seria ideal. O que significa que a gente meio que desceu um degrau, uma 4060 Ti que deveria ser o suficiente para Full HD, agora é uma 4070 de repente. Ok, se você colocar no modo Performance ali, né, no preset Performance, vocês viram que tem mais FPS, a gente já mostrou lá anteriormente, vai para lá caso 100. Ligando o Frame Generation aqui, né, com o Ray Tracing no modo preset qualidade, Ray Tracing no médio, a gente tem média de 121 e mínima de 105. De novo, DLSS qualidade Frame Gen ligado. Então, e aí, o que vocês acham de rodar com a sua 4070 em Full HD? Talvez não seja o que você tá pensando, né? Mas para Quad HD, a boa notícia é que sim, dá para você rodar com a 4070 em Quad HD. Em Quad HD, a 4070 fez média de 59 e mínima de 51 com DLSS no modo qualidade. Então não dá, se você quiser mudar no modo qualidade, você vai ter que ir para Full HD. Pro modo Performance, que eu acho que também é bem ok, para Quad HD ela consegue entregar. Então 59 de média, 51 de mínima, ligando o Frame Generation, 93 de média, 83 de mínima. Bem aceitável, claro, muita gente, eu queria mais performance, é uma 4070 e tal. Cara, uma 4070, mas é só você ver o tanto de placa que tem para cima dela que você vai perceber que a tua placa não é uma placa topo de linha. Ela é cara, mas isso é para a realidade brasileira. Agora o custo-benefício dela já é outra coisa. Tá boa a performance para Quad HD para esse jogo, pelo menos para a experiência que a gente teve aqui. E se a gente for para uma configuração mais alta, você teria que ir para uma 4080 para Quad HD, para de repente você rodar no preset ali de qualidade, com o DLSS no modo qualidade também, com Ray Tracing no médio, é isso que iria acontecer. Eu testei com a 4090, obviamente, em 4K, que é o melhor cenário que daria, mas antes vamos ver como é que ficou a performance com a 2060 aqui e com o 5500. Dá uma vibradinha. Conectou. Bom, instalei aqui o Ryzen 5 5500. Que é esse cara aqui. Mentira, esse aqui é o 5600G. Mas caso você não saiba, o seu 5500 é só um 5600G sem gráfico integrado. A mesma performance. Pô, não sabia. É assim, obviamente eu não esperava nenhuma melhoria absurda, porque o limite aqui é a GPU. A GPU tá limitada. Mas isso aqui mostra que assim, não tem gargalo de CPU porque tá usando 100%, não tá usando 100%. Olha, não é exatamente assim, porque na verdade, se você for ver, tem a questão do frame time, estabilidade e tudo mais. Aqui a gente tá usando a mesma configuração que foi a última que a gente usou ali. Tem muito artefato da DLSS tá no modo Deus me livre. Olha o tanto de artefato que você vê aqui e assim, definitivamente não dá para fazer essa troca, né? Então o que a gente pode fazer aqui, para melhorar um pouquinho, pelo menos, performance, né? Performance eu acho que dá pra gente aceitar aqui, né? Performance, que foi o que a gente viu lá e a gente tinha muita instabilidade, ainda continua, né? Bem ruim o frame time, mas melhora um pouco, ele não fica aquela tremedeira absurda que tava, né? E isso obviamente ajuda muito em relação do CPU. O uso de VRAM aqui não tá muito alto, tá ali na casa dos 6 GB, né? Mas dá pra ver que realmente pesa. E vocês vão ver que a hora que chegar nos 6 GB mesmo, ó, já... Ai! Sai, ô! Ai! Meu Deus! Ai, preciso travar nele aqui. Ai, sai! Morri. Morreu! Então vocês veem que quando vai chegando perto dos 6 GB ali, o negócio vai ficando meio desesperador. Vai dar um pouco mais de estabilidade se você tiver um CPU um pouco melhor, uma placa de vídeo mais forte, ou se você for jogar numa configuração menos exagerada, onde de repente você tem uma folguinha, o CPU, ele talvez fale assim, mas não tá dando gargalo porque não tá 100%, mas você vai notar que as mínimas ficam melhores. Por quê? Porque ele dá mais estabilidade. Então tem a relação do IPC e vários outros detalhes, principalmente se a gente pegar de um Ryzen 2000 para um Ryzen 5000. Mesmo sendo um 5500,
1500, mesmo com as limitações dele, ainda assim você vai ter uma performance melhor. Então aqui, ó, é o que deu pra fazer com o Ray Tracing assim, ó. Chegou perto dos 6 GB, a gente vê ali, ó, o frame time vai embora, tem vários stutterings. Vamos tentar desligar aqui pra ver o Ray Tracing, colocar naquela configuração que foi a primeira, né, que é o Hardware Unboxed Performance com DLSS no modo qualidade, DLSS ligado, Ray Tracing desligado. Vamos reiniciar aqui, já tá no modo Performance, né, do preset. Vamos reiniciar o jogo, lembrando que toda vez que se ligar ou desligar o Ray Tracing, você precisa reiniciar o jogo. Obviamente uma coisa que melhora também é carregar shader, né, eu falei isso pra vocês, mesmo ainda sendo 6 cores, 12 threads, tem um IPC maior, né, e você vai conseguir ter um carregamento um pouco melhor do que se você tá com 2600 ou com 1600 da vida, né. Tem algumas vantagens também de você ter um processador um pouquinho mais forte. Mas prova que 6 cores, 12 threads ainda tá muito bom, né? Quem diria, a gente tá com Black Mi Full Comp, eu jogo lá, e aí é o recomendado. Mas agora 4 cores, 8 threads, pra esses AAA já não vai dar não. Bom, voltamos aqui para aquela configuração inicial, por volta dos 55, 60 FPS. Como eu disse, eu achei bem jogável, né? Bem de boa aqui. Não acho que é uma configuração que você precisa fazer muito mais sacrifícios para ter uma boa experiência, né? Eu preciso aprender a travar nos caras, é isso. Não acho que é... Vamos ver aqui na batalha, né? Mas assim, óbvio, nos momentos de queda o CPU pode dar um pouco mais de estabilidade. Com o 2600 estava razoavelmente bom, para falar a verdade. Não estava ruim, não. DLSS aqui no modo qualidade, como eu disse, pra mim é o ideal, né? Se você puder manter ele e conseguir ter uma boa performance, toma, né, pra ficar ligeiro. Aí. Ai. Aí. Pô, é isso que eu queria. Eu queria tomar uma porrada sua mesmo. Relaxa, mano, eu já queria isso. Enfim, eu vou apanhar muito ainda pra passar do primeiro boss. Esse é o segundo, mentira que eu já passei do primeiro já. Esse é o segundo, então também não é tão humilhante assim. Perdeu logo pro primeiro boss, só umas 10 vezes, mas no segundo eu tô bem. Um pouco mais. A performance tá legal, 5500 ou 2600 aqui a gente teve uma experiência muito próxima, então o CPU não parece ser muito problema, como eu disse, não quer dizer que não vá fazer diferença, principalmente se você começar a partir Ray Tracing. VRAM parece ser um limitador pelo menos pra Ray Tracing, então a 2060, infelizmente, pra Ray Tracing já não dá mais, pelo menos pra esse jogo, né? Agora, vocês querem ver a performance no talo do talo mesmo? Bom, como eu disse, com a 4090 é o máximo que vai dar pra você extrair hoje, até chegar a 5090. Eu testei com a 4090 e com o 14900K, depois a gente fez alguns testes na bancada aqui, então assim, esses testes aqui são os testes da bancada, a performance vai ser a mesma, né? Eu não notei nenhuma diferença do 14900K pro 7950X. Tivemos alguns relatos de que na 14ª geração, ou na 13ª, 14ª geração, tinha alguns problemas relacionados aos Z-cores, talvez ainda não estava muito bem relacionado, e em alguns momentos eu realmente notei que tem mais stuttering, coisa que eu não notei tanto aqui no 7950X vendo os testes, mas jogando com o 14900K, eu notei que tem, de vez em quando dá uns stuttering, dá uns micro stuttering, dá umas travadinhas, né? E você vê que realmente está relacionado em alguns momentos de maior uso, maior intensidade, assim. Não sei dizer qual que é o problema específico, acredito que num patch futuro eles vão resolver. Assim como esses problemas que vocês estão vendo, provavelmente quando você está assistindo esse vídeo já talvez tenha até desaparecido, tá? Não tem nenhum grande problema técnico esse jogo, inclusive ele foi muito bem otimizado, eu já vi jogo muito pior no lançamento. 4090. Desde a 4090 eu fiz testes aqui com o 14900K e com o 7950X, mas vocês vão ver o teste aqui basicamente da 4090. Aqui eu usei o preset cinemático, que é muito bonito, com Very High no Ray Tracing, ou seja, tudo no talo do talo. Não dá pra fazer mais de 60 FPS, mesmo com DLSS no modo qualidade, mesmo, não dá. Se você quiser, você tem que botar mais DLSS, ou seja, baixar mais. E pra ser bem honesto, né, na verdade, o DLSS no modo Performance pra 4K é bem de boa. Fica boa a qualidade final. Eu digo isso por experiência, porque eu jogo muito em 4K. Na verdade, o meu PC só é com 4K que eu jogo, e eu tô sempre testando os upscalings pra ver, e a qualidade final fica bem boa. Então, isso aqui é o máximo, eu diria, do máximo da qualidade visual, com cinemático e tal, que nem é o ideal. Aqui a gente conseguiu 44 de média, 36 de mínimo. Ainda é melhor do que uma experiência de console, você vai ter, e com um gráfico maravilhoso. Isso, cinemática é o ultra do ultra, tá? Com DLSS com Frame Generation ligado, a gente teve média de 72, mínimo de 62. Então dá pra jogar desse jeito, inclusive eu joguei, e os únicos problemas que eu encontrei foram esses artefatos de vez em quando que você percebe, e esses micro stutterings que acredito eu que está relacionado mais com relação à configuração 14900K. E aí assim, usando esse mesmo preset exagerado aí, né, que seria o máximo do máximo, aqui eu não tô tentando achar a qualidade otimizada, porque se você colocar com a 4090 no preset lá do Hardware Unboxed para qualidade, você já vai conseguir ter uma boa performance com DLSS, mas eu recomendo você usar o DLSS no modo performance, não no modo ultra performance, mas no modo performance você vai ter um resultado final muito bom. Se você usar o DLSS no modo performance com cinemático, que é o máximo, não é o ideal, você
você ainda vai conseguir 64 de média e 51 de mínima. Inclusive tem uns testes aí, eu vou botar na tela pra vocês vendo que, tipo, a performance com a configuração do hardware unboxer e tudo mais fica bem boa. Dá pra você rodar tranquilo, usar um DLSS até com modo qualidade ali, dependendo do quanto você quer de FPS. Com o Frame Generation ficou na média de 99, mínima de 85, que foi mais ou menos o que eu encontrei lá, 99, 100, 105 a média, e com o Frame Generation fica muito bom, muito fluido, e o jogo fica maravilhoso, mesmo com o DLSS no modo performance, acredite. Parece que é muita coisa, que vai piorar muito a qualidade, mas não vai. É muito boa a qualidade final. Então tá aí na tela pra vocês mais uma vez, essa aí é a configuração recomendada pelo Hardware Unboxed, e eu realmente recomendo a mesma coisa, a gente testou intensivamente aqui o jogo e dá pra ver que, pelo menos em relação à qualidade visual e performance, esse é o melhor equilíbrio que a gente encontrou. Se vocês quiserem mais informações, quem costuma fazer também esses guias é o Digital Foundry, a gente também usa alguns presets deles, e tenham em mente, você não precisa usar tudo no Ultra, porque não é a qualidade, a melhor qualidade que você pode ter sempre, inclusive às vezes o Ultra pode ser até pior. Então esse é um bom equilíbrio para qualidade, conseguimos rodar com todas as configurações aí também que os desenvolvedores colocaram, então desde os requisitos mínimos até os recomendados, até no Ultra dá para rodar. Não é o fim do mundo, não é injogável o jogo, só não dá para você rodar sem upscaling, sem essas coisas, com Ray Tracing, tudo no talo, mas isso serve para vários outros jogos. E dá para entender porque que tem tanta gente jogando isso aí. E vocês, o que vocês acharam dos resultados? Vocês também testaram aí? Qual que é a configuração que você tá usando? O que vocês acharam do preset? Ou se vocês acharam um preset melhor, deixa aí nos comentários. Vocês esperavam essa performance da 1060 ainda e da 2060? Vocês acham que tá jogável, não tá? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Meio que um agradecimento por todo o trabalho que a gente teve para trazer isso para vocês. Se vocês curtirem esse tipo de conteúdo, a gente pode trazer em outros jogos também. Deixem sugestões de mais configurações que vocês gostariam de ver por aí. Inclusive o link do que a gente usou aqui vai estar na descrição. Gostei bastante do controlinho e esse teclado aqui é simplesmente delicioso. Vou deixar do mouse aí também e todas as configurações vão estar aí nas descrições, ou na descrição, nas descrições. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.